Eu não sei se todo mundo tá ciente, mas o Wilker tem um monte de canais no YouTube, no Instagram, no Facebook. Ele tem filmado as aulas em várias disciplinas e ele coloca na internet, fica colocando tudo na internet. E aí, assim, eu sinceramente não quero entrar nesse debate. Se vai ter medidas administrativas ou eventualmente qualquer medida da universidade contra você, não é da minha alçada, eu não tô interessada nisso. Eu fiquei muito chateada. Mas enquanto eu sou aluno, a gente não pode discutir? Posso falar? Não. Pode, mas eu também não posso. Então eu tô falando ainda. Você pode me ouvir um pouco? Posso, só queria falar também que eu sou aluno e queria participar das discussões. Mas eu ainda tô falando. Você não tá me deixando falar. O relativismo cultural, ele surge nesse sentido. Ele surge como uma coisa progressista nesse contexto, que ele vai visar entender cada costume, prática e valor dentro do seu próprio todo social e da sua própria cultura, a partir da sua totalidade e não do olhar externo. Ou seja, contra o etnocentrismo, que naquele momento era eurocentrismo. Então era dizer, os macuas comem com a mão? Deixa comer com a mão, não é? Não cabe a nós permitir ou não que as pessoas comam com as mãos, por exemplo. Ou tipo, isso é ruim ou bom. Não tem uma escala de ruim ou bom para costumes e qualquer hábito que esteja dentro de uma cultura. Isso é relativismo cultural. Entender que dentro daquele todo social macua, comer com a mão é o que faz sentido para aquele povo. Professora, mas não há nenhuma possibilidade em que se possa fazer alguma influência no sentido positivo? Por exemplo, comer com as mãos. Não tem problema, só que higienizar as mãos antes é importante, por exemplo, para você não pegar a doença, já que a condição humana envolve esse tipo de coisa. Você pode pegar bactérias ali e ficar doente e tal. Seria uma influência positiva que poderia ser feita respeitando aquela cultura? As noções de higiene são diferentes, né? E isso que é a questão do relativismo. Você pode pegar uma doença, por exemplo, mais fácil por ter um contato com sua mão cheia de bactéria no alimento que vai para sua boca. Porque assim, eu não tô afim de ficar dando conteúdo. Eu tô sabendo. A senhora sabe que sim. Tudo. Pois é. Então, assim, se for pra você ficar mas é a matéria. aula, não tô atrapalhando, não é sobre a matéria. Mas você tá, tipo, provocando pra ficar criando conteúdo pro seu site, eu não vou ficar dando palco. Eu não ia falar isso aqui agora, porque eu não queria, de novo, tirar o tempo de todo mundo, tirar o tempo de todos. Eu não sei se todo mundo tá ciente, mas o Wilker tem um monte de canais no YouTube, no Instagram, no Facebook. Deveria estar, porque eu já falei aqui, inclusive. Não falou. Falei. Você nunca falou. Falei. Ele tem filmado as aulas em várias disciplinas e ele coloca na internet. Quando a gente discutiu o Sérgio Buarque de Holanda, eu falei sobre isso. Ele coloca tudo na internet, fica colocando tudo na internet. E aí, assim, eu sinceramente não quero entrar nesse debate. Se vai ter medidas administrativas ou eventualmente qualquer medida da universidade contra você, não é da minha alçada, eu não tô interessada nisso. Eu fiquei muito chateada. Mas enquanto eu sou aluno, a gente não pode discutir? Posso falar? Não. Pode, mas eu também não posso. Eu tô falando ainda. Você pode me ouvir um pouco? Posso, só queria falar também que eu sou aluno e queria participar das discussões. Mas eu ainda tô falando. Você não tá me deixando falar. Eu tô falando que eu fiquei muito decepcionada no sentido da questão ética, que eu achava que você era aluno interessado, eu cheguei a preparar aulas inteiras no sentido de te esclarecer coisas, que eu achava que aquilo tinha a ver com o conteúdo. E é por isso que eu tô falando da questão da higiene aqui. E da questão do relativismo cultural que a gente está discutindo. Não pode ter a ver com as duas coisas? Então, o que eu tô falando aqui é que eu fiquei decepcionada sim, fiquei chateada com a maneira como você nos expôs, como você expôs tudo isso, mas eu não quero dar palco pra isso. E eu quero que todo mundo esteja ciente disso que tá rolando, mas eu quero que a gente continue nossa aula, continue a nossa vida, continue a nossa disciplina, e eu não vou deixar isso atrapalhar. Mas a pergunta aqui é em relação ao conteúdo. Eu, como participante da aula, eu me sinto incomodada que você fique gravando outras pessoas estão se manifestando. Ele não usa sua imagem tá parecendo onde, ele querido? Tá preparado, gente, para todas essas respostas. Então não vamos entrar nessa briga. Ele vai responder a mesma coisa que ele respondeu. Se vocês quiserem ter essa aula, já tá lá o episódio 7 ao 10, dando aula jurídica para vocês. Você tá tendo interlocução comigo porque você quer ou tô te obrigando? Ele coloca foice e martelo. Qual que é o dispositivo legal que me proíbe de fazer isso aqui? Qual que é o dispositivo legal que me impõe ter uma autorização sua para uma interlocução que você tem comigo livre e espontaneamente? Manda lá então. Tô precisando de dinheiro mesmo. Gente, que ele consiga atrapalhar a aula de todo mundo. Você quer ter uma discussão comigo como aluno? A gente pode ter. É sobre isso. A discussão que eu trouxe é sobre isso. Mas alguma vez, claro, alguma vez eu trouxe alguma coisa que não seja da matéria? Ou vocês que entraram nisso e a gente acabou discutindo sobre isso? Vocês a turma. Me respeitam também um pouco. Não, mas eu tô desrespeitando a senhora porque eu faço uma pergunta sobre. Quando você fica fazendo repetidas perguntas com o intuito de criar conteúdo pro seu canal, provocando, tá. Professora, relativismo cultural não vai cair na nossa prova, não é o que a gente está revisando para a prova? Eu vou prova. responder sua pergunta e a gente não vai mais voltar nesse assunto de canal do Wilker, beleza? Todo mundo, pra gente continuar as nossas 4 disciplinas, nossas 4 aulas que faltam e não ficar dando palco para isso mais do que já tem. Você perguntou sobre a higiene. A minha resposta técnica e antropológica para você é que higiene é relativo.
Você achar que necessariamente lavar as mãos é melhor, é uma coisa que é situada no tempo e no espaço. Uma coisa que é situada numa concepção de higiene que está muito relacionada ao processo civilizador. E que não sempre foi assim e que não é assim em todas as comunidades. Então essa própria noção de que tem que lavar as mãos antes de comer é uma noção que caminha junto com o processo civilizador. É porque a ciência não diz que, em termos de saúde, você também pode é ficar situada. menos saudável, ou seja, A doente. ciência também é situada. Nem todo mundo caminha pela ciência. Professora, eu uma vez na aula de sociologia, o professor falou, eu não vou lembrar o nome do autor, enfim, mas que ele falava que qualquer ciência que você vai praticar, você tem um viés social. Você não vou saber direito, acho que a senhora vai saber melhor. Que até, tipo, as ciências biológicas, você tem um viés meio que antropológico. É tipo, um exemplo que ele deu, que enfim, não quero prolongar a discussão, mas que, por que homens não criam anticoncepcional masculino, mesmo sendo uma ciência biológica? Porque tem um viés social nisso. Então eu acredito que entra nisso. É tipo, do mesmo jeito que lavar a mão, também tem que lavar a colher. Então, Não, e mais do que isso. Mas as por pessoas exemplo, lavam a tem um colher. livro de antropologia bastante importante sobre esse assunto, esse debate, que é da Mary Douglas. O nome é Pureza e Perigo. E ela faz toda essa discussão de um histórico de debate sobre higiene. E como esse debate sobre higiene ele andou junto com o debate colonizatório. E como uma determinada higiene que é desejada, ela tem a ver com uma forma de higiene que também é colonizadora. A Mary Douglas ela vai até associar isso com Abominações do Levítico, que é um livro da Bíblia, né? Que vai falar de coisas ali que são proibidas, segundo a Bíblia, e que são, hoje, né, para nós, completamente absurdas, completamente sem nenhuma explicação científica, mas que o Levítico, que era uma outra forma de ordenação do mundo, colocava dessa forma. É engraçado também o desconhecimento das pessoas sobre noção de higiene, porque tem muita gente que reclama de comida de barraquinho na rua, por exemplo. Fala, o cara não usa luva, sendo que se o cara usasse luva, ele ia ter que usar uma luva para cada lanche, sendo que ele pode muito bem lavar a mão. O povo, sei lá, as pessoas não acham que não sabem tudo, entendeu? Querem falar sobre que não tem. E mesmo entre os Makua, por exemplo, lá em restaurante no norte de Moçambique, é muito comum eles passarem com uma bacia e uma coisinha de água, tipo um regador, assim mesmo, sabe? As pessoas lavarem a mão antes de comer, o que sei lá, né? A gente pode Outra pensar coisa em que a gente relativizar a pergunta, prática. tipo, vocês já viram, que é na Tailândia, tipo, nesses países mesmo, tipo assim, então, eles, as comidas barracas, tipo, eles preparam, tipo assim, pegando e tal, tipo, nas tigelas, e tal, fritando as coisas, os frangos, os ingredientes, tudo. Aí, tipo, a gente meio que brinca e fala assim, nossa, mas isso daí, a gente também fala, nossa, que... Não, é muito difícil por causa do nosso etnocentrismo, porque É. assim, que nem o exemplo último que eu vou dar é justamente isso aqui da alimentação. Você olha com um olhar assim meio... Não é possível. Na Tailândia eles comem espetinho de escorpião Não, na feira. É uma coisa que foi um pouquinho demais pro meu etnocentrismo. Eu não consegui comer isso. É demais pra minha cabeça. Então, a gente chega na conclusão de que o próprio relativismo cultural deve ser relativizado a partir da heterogeneidade. E ele vai estar presente em todos os contatos, desde os temas polêmicos mais complexos, desde os temas corriqueiros, tipo comer com a mão, até os temas polêmicos e complexos, como a mutilação genital, e aspectos corriqueiros da alimentação, que aí eu trouxe o exemplo do espetinho na Tailândia. É isso, gente. Dúvida sobre a parte 3? Tem dúvida sobre a parte 3? Essa questão, para mim, da gente relativizar até a ciência é complicado, porque a gente vai entender ela a partir de um recorte histórico do que ela entendeu cientificamente que a higiene faria bem até para esse próprio povo. Sim, isso é Realmente eu não concordo. Oi? A ciência é uma produção ocidental. É um recorte. Se você não entendeu isso, você não entendeu a antropologia, porque é isso mesmo. É para relativizar a ciência. Para mim seria para o bem desse próprio povo dentro da humanidade que é inerente a todos Isso nós, é independente de cultura. Por exemplo, eles podem ficar doentes com algo básico que eles podem... Você não concorda, você entendeu? Isso é etnocentrismo, você não entendeu antropologia. A antropologia relativiza inclusive a ciência. Essa é a resposta. Tá bom, mas é ridículo, com todo respeito. Mas a gente lava as colheres. E quem garante que eles não lavam a mão? A gente não tem provas, a gente não... Não, mas a questão não é essa. A questão é Não estou dizendo que eles não lavem, mas se eles não lavam, eles deveriam lavar. É o mínimo. Não lavam a mão desnecessariamente. A questão é os hábitos de higiene serem relativos. Dúvida, gente, sobre essa parte? Eu morei na França e aí os hábitos de higiene estão bem relativos. Não é preconceito, não. É vivência. Brasileiro é o povo que mais toma banho no planeta. Não, tipo, os estadunidenses, tipo, as alperces que vão pra lá dos Estados Unidos mesmo, elas falam, tipo, deixa eu dar banho na criança e tudo mais. Não, ela já tomou banho de piscina hoje, só vai tomar banho, tipo,
Daqui 2 dias, tipo, é um dia sim, um dia não. Eu quero deixar uma coisa reiterada aqui. Peraí, só um gente. segundinho. Fala-se sobre higiene, né? Mas homens não sabem lavar o próprio pênis. Tem campanha do governo pra isso, gente. É sério. Graças a Deus, né? E isso não é em países como, sabe, Índia. O Brasil é o terceiro país com caso de mais, sabe, mutilação. Pessoas que precisam fazer cirurgia amputação por causa disso. Isso daí não é um exemplo de como o cuidado com a saúde é importante? A gente, se fosse olhar com relativismo cultural, deveria relativizar isso? É um exemplo? Porque eu lembro da Isabel de ter falado dessa coisa de até que ponto, tipo, são coisas que meio que vão contra os direitos humanos e você relativiza, tipo, até onde vai essa relativização. Sim. Eu não peguei se você falou disso. Não, a ideia, a conclusão dessa ideia é justamente isso daqui, porque o que acontece? Esse relativismo, ele foi levado a um extremo de que que esse relativismo pode ser usado de maneira a eclipsar as relações de poder ou de calar vozes contra-hegemônicas dentro da própria cultura, que é nesse sentido. Por exemplo, então, a questão da mutilação genital já existia dentro da própria sociedade, várias sociedades, né, em que isso acontecia, vozes contra-hegemônicas dentro dessa sociedade que estavam se levantando contra isso. Não é uma coisa ainda acontece, né, em muitos países, mas era um levante de vozes dentro daquela própria cultura. Se a gente for relativizar a cultura extremamente, a gente for cair nesse extremo do relativismo cultural, a gente pode chegar nesse impasse do que é uma violação de direitos humanos e o que não é. Agora, quem é o Tribunal dos Direitos Humanos? Né? As Nações Unidas? As Nações Unidas vão estar ligadas a quais interesses ou partes ali na geopolítica global. O próprio país ele vai ter um contexto nacional político que dê liberdade para essas vozes se expressarem, eles têm liberdade disso. Então o próprio relativismo cultural ele vai ter que ser relativizado. Não dá pra gente falar simplesmente, então são eles que têm que falar por eles. Porque em muitos países isso não é possível. Mas então tem que ser um país X que tem mais poder, que tem que ir lá e dar voz para eles. Também não, porque esse país X também tem seus próprios interesses, então muitas vezes vai estar manipulando aquela realidade de acordo com seus interesses. Então é uma situação sem resposta. Esse conhecimento ele vai nos munir de ferramentas para o debate, mas não tem um certo e um errado. Então nós vamos à parte 4. A gente falou um pouco também sobre a importância das questões éticas, né? Então da devolutiva, da saturação da comunidade, do consentimento informado. Então que são as questões mais básicas, né? Então se você vai usar uma pessoa, de certa forma, né? no seu trabalho, na sua etnografia, a questão ética mais básica é que você tenha o consentimento informado. Isso aí é para você, Wilker. Consentimento informado das pessoas que vão aparecer no seu trabalho, no seu canal do YouTube. São questões éticas básicas na antropologia. A ética vai ser relativizada nesse caso, mas legalmente não se discute isso, não precisa de... Não, ética, não legalmente. A ética seria, né, você trazer para os seus colegas, para sua professora, se a gente dá o consentimento informado de aparecer no seu canal, sendo ridicularizado, né? A questão da senhora é que a gente está discutindo aqui coisas que colocam a cultura do bandido como algo a ser seguido e respeitado. Não, naquele dia que a gente discutiu, é o vídeo mais interessante sobre isso. E o outro, que a senhora disse que a democracia é burguesa e que mulheres e homens, por causa de cor e de gênero, ganham menos em determinados contextos, sendo que isso o pessoal ridiculariza porque é ridículo. É ridículo. Falar de democracia burguesa. Isso é ciência social, meu amigo. Você não vai se formar. Em que sentido ela é burguesa? A gente tem todo um arcabouço legal do Estado Democrático de Direito. Não é. Você precisa estudar ainda mais história. É burguesa. A senhora se considera burguesa? Não, então, a senhora pode ser uma parlamentar eleita. Não, é só... Isso é conceitual que eu tô falando. A ideia de democracia burguesa é um conceito em ciências. A senhora entende que isso é uma bolha e existe todo mundo lá fora? Deixa eu só completar um raciocínio. Vocês não deixam eu concluir nada, né? É por isso que depois vocês se sentem ridicularizados porque o pessoal não concorda com várias isso. Aulas. Como monopolizar? Todo mundo várias aulas. Tive aluno vindo falar. Inclusive agora a senhora que quis me dar uma alfinetada sobre ética, eu não estava nem interrompendo, eu só queria... Alfinetada. Isso aqui é aula que eu tô dando.
Tá, então eu tenho o direito de participar a partir do momento que a senhora me chama para o de debate ética, também. Não de bandido, de sistema da... Não, a senhora acabou de trazer os exemplos e eu estou dando os exemplos reais do que acontece nos vídeos. Não, mas aí a senhora foi para outro ponto que a senhora traz de exemplo, um título que eu coloquei, que é para chamar a atenção, obviamente, mas o vídeo completo sou eu que posso com esses assuntos que eu estou trazendo para a senhora. Não, da minha visão não, porque são diálogos dos quais eu faço parte, eu sou aluno, eu fiz o processo administrativo adequado para estar aqui, legalmente a lei me garante esse direito. Então você não liga para os outros envolvidos, tanto faz, né? Se quiser participar da aula e de diálogos comigo, tanto faz. Então sempre é você. Não sou eu, é a aula. E eu estou discutindo questões que acontecem na aula que boa parte das pessoas lá fora, e é quem me acompanha, e vocês se sentem ridicularizados pela opinião deles, não gostam. E eu levo para eles. Porque a opinião deles, inclusive, falaram que eu lacrei, que Wilker, eu gosto de você, mas dessa vez ela te fechou. Eu respeitei tanto a senhora encerrando a aula naquele ponto lá que as pessoas alienadas da bolha da senhora gostam de ouvir isso, quando a senhora fala algo ridículo e palpado em dado nenhum, inclusive trago o dado se ele existir, que é que homens e mulheres ganham salários diferentes ou pessoas brancas e negras. Isso, gente, pelo amor de Deus. Não dá. Não dá, né? Agora que eu peço o dado, traz o dado aí. Você acha que tá no Twitter? Eu sou sua professora. Eita, que esse vai lacrar. Esse vai dar corte. E depois vocês não se sintam ofendidos pelos comentários do pessoal. Isso é ridículo que vocês defendem. Não vou deixar a gente ficar se Eu perdendo. me sinto ofendido por estar, sabe? Pelas opiniões de vocês, que são ridículas. Sendo que a gente Gente, ó, o que eu tinha falado, a gente não conseguir voltar, tá vendo? A gente está numa sala de aula que, inclusive, a maioria aqui não presta atenção em nada. Desse texto Não, comunicado. você disse que não presta atenção. Eu acho que você está falando, você está fazendo um julgamento de todo mundo. Tá, Eu estou aqui dentro, eu enxergo o que está acontecendo e vocês deveriam enxergar também. Se enxergar, inclusive. Mais um corte. Tá vendo? É mole? Gente, vou precisar meditar aqui pra nós voltar, porque eu não vou deixar essa aula se perder, porque a gente tá fazendo aula de revisão. Voltando para a aula, eu queria trazer uma questão que a senhora disse que ia trazer uma devolutiva sobre o meu tema lá, que era aquela frase da Lila Bilugod: estupros e ataques eram generalizados no período de lutas internas que devastaram o Afeganistão, antes de o Talibã vir para restaurar a ordem. A gente teve uma discussão importante sobre isso, porque eu acho que a gente chegou nesse ponto enquanto consenso de que não se deve defender uma organização terrorista como o Talibã. E aí eu queria entender se, de fato, ela está fazendo uma defesa, como parece, nesse trecho literal do texto dela, ou não. E a senhora disse que ia dar uma olhada. A senhora chegou a dar uma olhada? Não dei uma olhada, mas vou dar. Vou perguntar pra minha amiga que é especialista. Não se ela está defendendo. Não, mas isso eu realmente trago uma devolutiva. É questão de aula, né? Médio, eu quero entender o que ela pensa também. Eu esqueci Sim. disso aí, vou perguntar. Eu já tinha até perguntado, mas não tem resposta, porque ela está num congresso de estudos sobre Islã no México, Chiqué. E o debate da posicionalidade, né? Que aí é um pouco... Will, que eu sei que você só quer brigar, mas essa coisa do que tô pra brigar. Peraí, tô explicando. Essa coisa do que eu falo de você ter uma diferença de experiência, sendo uma mulher, sendo um indígena na sociedade, isso chama posicionalidade. E isso é conteúdo de antropologia, entendeu? Eu, inclusive, quando você fala, ela me julgou por eu ser hétero e branco no seu vídeo, não A senhora é fez isso. isso. Mas não é um julgamento, é te explicar Aquela é que uma parte do todo, eu coloquei o todo lá, mas aquela parte do Mas todo é você para entende chamar que isso atenção é para o vídeo, posicionalidade? para a Você discussão. não acha que o fato de você ser hétero e branco modifica a sua experiência no mundo? Ela me dá uma perspectiva, claro, própria de posição, eu acredito Exato, nisso é isso sim, que eu quis só que eu explicar. acredito que eu também não posso ser julgado Não é como... julgamento, é matéria. Não, mas eu não posso ter uma visão daquilo a partir dessa minha posicionalidade. Pode, claro que pode. Então, exatamente, a senhora disse que eu só não poderia entender aquilo porque eu era um homem Não, que você hétero, entendia branco, dessa cis, forma, e pessoas negras não tem tempo a perder com isso. Foi basicamente o que a senhora Que a sua disse. posicionalidade fazia você entender dessa Pra gente forma. discutir a democracia. É isso. A sua posicionalidade fazia você entender dessa forma, era isso. Por exemplo, se uma pessoa negra apresenta o mesmo pensamento que eu, a mesma materialidade, ela muitas das vezes, na maioria das vezes inclusive, é taxada de capitão do mato ou algo análogo. Isso é racista. Eu não faria isso. Pois é, muita gente faz do campo da senhora, inclusive. Porque você não sabe, eu não faria isso. Mas o que eu quero explicar é que isso é conteúdo, entendeu? Eu tô falando isso realmente é conteúdo. Voltando para o conteúdo, no dia dessa aula mesmo, a senhora não lembra que o primeiro comentário que alguém trouxe sobre fui eu falando sobre essa questão dela ser mulher, dela se colocar nesse dilema da pessoalidade, que ela queria trazer a metodologia, mas não se sentiu à vontade, começou a reescrever o trabalho do zero. Eu trouxe uma posição...
Sim, entendendo e concordando com o que ela apresenta no texto. Só que eu acho que a gente tem que separar isso como não um julgamento, mas um entendimento de posicionalidade e o que é fato. A democracia é fato, legislação é fato. A posicionalidade faz olhar diferente. E o que eu quero dizer é isso: campo sendo mulher, campo sendo indígena, campo sendo migrante, campo sendo quilombola. E não só campo. Eu quero dizer que as nossas visões de mundo, elas estão impactadas por quem nós somos em qualquer área da nossa vida, não só fazendo campo. Sempre vai estar. Isso vai ser uma marca da posicionalidade. E isso é conteúdo, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Não é opinião, posição, campo político, é conteúdo. É o que é posicionalidade. É o conceito. E aí a ideia de que as populações subalternizadas também vão ser heterogêneas. E que por isso que dizer de uma pessoa negra que é de direita, que é capitão do mato, é racista. Porque você não pode homogeneizar esse tipo de população. E muita gente na esquerda faz. Então, mas não sou eu. Eles vão ser múltiplos e vão ser a partir de 2 polos. Esses polos vão ser heterogêneos. Essa ideia de doutrinação que você está falando parte de uma ideia de um conhecimento neutro, que é tudo que a gente está estudando aqui que não existe. No começo eu até evitei falar para não já criar um clima, assim, mas a senhora falou nas primeiras aulas, se não na primeira mesmo, sobre essa questão mesmo de ideologia. Alguém aqui tem problema com isso e tal, e eu não queria criar problema mesmo para que as pessoas pudessem ver o que acontece. A senhora falou, não tem nenhum conhecimento que não possa ser ensinado com ideologia. Alguém tem algum problema com isso? E eu vim aqui justamente para mostrar o que acontece. Então não quis criar um problema. Só que o problema é quando é só de um lado. Você tem que apresentar os dois lados. Por exemplo, a senhora de vez em quando também no começo citava um outro antropólogo que tem aqui no DAN, que ele é mais de direita e defende o agro pelo que a senhora disse. E como se isso fosse um grande absurdo, não pudesse haver um antropólogo aqui que tivesse essas características, por exemplo. A senhora acha que isso é um absurdo por quê? Não, eu acho que isso é um absurdo a partir da minha posicionalidade. Então, mas não é interessante que tem os dois lados aqui? E é sobre isso? Acho, porque eu acho que o mundo inteiro já é a favor do agro, entendeu? Mas qual que é o problema? Você não tá filmando ainda, né? Não, eu estou me filmando. Conversa, pelo amor de Deus. Você tá filmando até a conversa depois da aula? Mas se a senhora quiser... Não dá pra conversar com você.